Olá, beleza, pessoas? Sejam bem-vindos ao nosso canal para mais uma reflexão bíblica a partir de um assunto. E hoje eu quero tentar responder com vocês aqui, ou pelo menos meditar um pouco, sobre a pergunta: as crianças devem ser vistas, crianças recém-nascidas, devem ser vistas como anjinhos ou como demôniozinhos? Eu sei que chamar uma criancinha de demôniozinho é um pouco pesado, talvez você, pai e mãe, aí fique bravo comigo, ou brava, né? Ou acho que foi inconveniente. Mas a questão continua. Será que como é que nós devemos ver pela Bíblia, pela perspectiva bíblica, como que nós devemos tratar crianças recém-nascidas ou crianças com poucos meses de idade? Será que elas têm maldade no coração? Será que elas podem ser consideradas pecadoras ou pelo menos corrompidas pelo pecado? Mas que não têm condições ainda de manifestar esse pecado, de praticar os erros, né, e assim por diante? Ou será que as crianças devem ser vistas como crianças inocentes, como seres angelicais, que depois dos 7 anos, ou não sei, os 12, ou, enfim, como comumente é aceito, depois de 7 anos, 8 ou 12 anos, elas acabam se corrompendo pelo contato com adultos, com crianças mais velhas, e de fato se tornam pecadoras, se tornam falhas. Como que nós temos que tratar as crianças, né? É muito comum, eu estou fazendo esse vídeo porque tive vários contatos com pessoas que acham que as crianças são inocentes. Então vamos fazer uma reflexão bíblica aqui, e se vocês têm as suas opiniões, concordando ou discordando, por favor, se manifestem aí nos comentários, tá bom? Então, biblicamente, a Bíblia diz que, em Romanos capítulo 5, que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens e todas as pessoas morreram. Todas as pessoas caíram em pecado. E assim por toda a Escritura nós temos outros textos que nos mostram que as crianças devem ser consideradas desde pequenas como corrompidas pelo pecado já. Talvez numa certa idade, alguns dias, meses, talvez seja complicado a gente falar que elas sejam pecadoras, de cometer algum ato de maldade, de fazer alguma coisa errada, até porque elas não têm condições, não falam ainda, não chutam ainda, não podem xingar, não podem correr atrás de outras crianças. Mas a questão bíblica, não vou usar termos teológicos aqui, mas a questão bíblica, o ensino bíblico, é de que as crianças também, elas já fazem parte, juntamente com os adultos, de uma raça que está toda caída e já nasce em pecado, como diz Davi mesmo no Salmo 51, ainda que esse texto, alguém pode dizer, não, é só a experiência de Davi, mas é uma experiência válida. Ele diz que na iniquidade fui formado e em pecado ele já foi concebido no ventre da sua mãe. E essa é a experiência bíblica que nós podemos ver em toda a Escritura. Elas são chamadas assim, são valorizadas por Jesus. Jesus Cristo diz, vinde a mim, deixai vir a mim os pequeninos, porque delas é o reino dos céus, dizendo que crianças sim são salvas, e é claro que são, mas em nenhum momento Jesus está dizendo que crianças não possuem pecado. Elas vão para o reino dos céus porque são salvas por Cristo. São redimidas pelo Salvador, assim como os adultos, né, que são crentes. Mas crianças são pecadoras sim. E tanto as Escrituras nos mostram isso, e essa visão de que a criança ela é inocente e que ela só pode ser considerada pecadora a partir dos 7 anos, né, responsável, ou a partir de 12, como alguns creem, isso não tem base bíblica nenhuma, tem fundamentação em outras áreas, em religiões, mas não nas Escrituras, certo? De que a criança ela é inocente até os 7 anos. Que se a criancinha recém-nascida morrer, toda criança recém-nascida é salva porque ela não tem pecado. Isso é meio um dizer popular, mas não tem a ver com as Escrituras. As Escrituras ensinam que todas as pessoas caíram em Adão. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 3 anos e um menininho de 9 meses. E para mim isso é muito tranquilo, para minha esposa também, de que os nossos filhos são pecadores. Eles também são descendentes de Adão. Eles nasceram já em pecado. Eles nasceram de mim e da minha mulher, e nós dois somos pecadores, e eles trazem a corrupção já na sua essência, desde pequenininhos. Então, eles não são anjinhos. Crianças devem ser vistas como pecadorazinhas. Ainda que elas sejam bonitas, nós falamos que elas são anjinhos porque elas fazem gracinhas, são muito bonitas, mas crianças são pecadoras. Agora você vai dizer assim, pastor, então você está dizendo isso para quê? Só para ofender, para diminuir a beleza das minhas crianças? Não, de jeito nenhum. É para que você entenda que seu filho, a sua filha, os nossos filhos, nossos ninos, precisam de salvação também, assim como nós adultos.
E desde a mais tenra idade, desde a infância, elas precisam ouvir o Evangelho, precisam ser evangelizadas em casa, na igreja, precisam ouvir que são pecadoras, que estão debaixo da ira de Deus, mas que Deus as ama e em Cristo elas podem também ser salvas. Crianças precisam ser evangelizadas. Essa é a questão. E quanto mais cedo a gente entender isso e aprender isso, mais fácil de tratar essas questões e não de tratar seus filhos como anjinhos. Mas quer ver uma coisa? Além do ensino bíblico de que as crianças são pecadoras, tem mais uma coisa que nos mostra que as crianças desde pequenininhas são pecadoras. A experiência. Meu filhinho tem 9 meses. Nós nunca ensinamos ele a ser egoísta, nunca ensinamos ele a fazer birra, nunca ensinamos ele a fazer manha, nós nunca ensinamos nada a ele, assim como também não ensinamos para Isadora. E os nossos 2 filhos, tanto a Isadora que tem 3 anos, como o meu menininho mais novo, antes mesmo de qualquer relação com outras crianças, de qualquer interação, a gente percebe maldade, ele já tem maldade no coração. Você pode dar outro nome qualquer, mas nós vemos claramente que eles têm maldade. Eles não aprendem a partilhar o brinquedo desde pequenos, pelo contrário, eles querem sempre para eles, podem ver, vocês sabem que é assim. Eles fazem manha, fazem birra, eles são manipuladores e outros pecados que eles cometem também. É por isso que nós precisamos treiná-los do Evangelho, é por isso que a Bíblia diz que nós temos que ensinar a criança no caminho que ela deve andar, inculcar nela a palavra de Deus, a lei de Deus, ensinar brincando, ensinar dormindo, levantando e andando e assim por diante, para que ela cresça, entenda a sua situação de pecado, sua condição e volte para Cristo como Salvador. Tá bom, gente? Eu não estou aqui para diminuir a belezinha dos seus filhos, porque eu amo os meus também, eles são maravilhosos, trazem muita alegria para a gente. Mas eles são pecadores e carecem da graça de Deus, assim como todos nós que somos adultos. Leia sua Bíblia, estude as Escrituras, são palavras de vida. Desejo a todos vocês um ótimo dia na presença do Senhor. Abraço, gente. Falou, abraço.